Pessoal, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos ao seminário de apresentação dos indicadores do Plano de Desenvolvimento Institucional 2019-2023 da Universidade Federal de Itajubá. Este é o primeiro de 3 seminários. Hoje serão apresentados os indicadores sobre a responsabilidade das nossas pró-reitorias finalísticas, que trabalham com ensino, pesquisa e extensão. Agradecemos a participação de toda a nossa comunidade e dos demais convidados, que se encontram nesse campus e de todos que nos acompanham por meio do nosso canal oficial no YouTube. Vou começar apresentando a dinâmica do nosso seminário. Estes seminários serão relatados pelos gestores das áreas, responsáveis pelos indicadores, apresentando e comentando os resultados expressos em gráficos por meio de séries históricas e dos desempenhos do ano de 2023 em relação ao valor de referência aferido em 2022. Para explicar qualitativamente os indicadores, os gestores poderão apresentar as principais ações desenvolvidas relacionadas aos indicadores. Ao final de todas as apresentações, a comunidade poderá se manifestar sobre os itens apresentados, com dúvidas ou comentários que serão respondidos pelos gestores da área. Caso algum participante tenha comentários e questionamentos sobre a PDI e assuntos correlatos, para além dos indicadores também, poderão encaminhar suas dúvidas para o e-mail da Secretaria de Desenvolvimento Institucional, que é sdi@unifei.edu.br. Apresento agora um breve histórico de revisão do Plano de Desenvolvimento Institucional 2019-2023. Inicialmente, ele foi aprovado no ano de 2019. No ano de 2022, após um diagnóstico realizado pela universidade, liderado pela reitoria, constatou-se uma dificuldade de mensuração dos indicadores, sendo necessária uma revisão no mapa estratégico, no que tange aos seus elementos de composição, tanto os objetivos estratégicos como indicadores e suas metas. A revisão foi aprovada pelo Conselho Universitário, CONSUNE, por meio da decisão número 30 de 2022, em dezembro daquele ano. Considerando a revisão, no ano de 2023, iniciou-se o monitoramento dos indicadores revisados e seu registro para análise de séries históricas em ferramentas institucionais. Em um primeiro momento, os esforços foram direcionados para aferir os valores referentes aos anos de 2019 a 2022. Considerando que os valores de 2022 mostravam a situação da Unifei naquele ano, ele foi utilizado como referencial comparativo para os valores do ano seguinte, 2023, que marcou o último ano do PDI, ou seja, o último ano passível de esforços institucionais para alcançar os objetivos presentes naquele plano. Este evento, então, marca a apresentação dos resultados dos indicadores propostos no PDI 2019-2023. Bom, temos hoje a nossa programação. Das 9h10 às 9h45, o professor Edmilson Marmo Moreira apresentará os indicadores da Pró-Reitoria de Graduação. Professor Edmilson, se o senhor puder compor aqui nossa mesa / sofá. Palmas. Após a apresentação do professor Edmilson, teremos o seu xará da pós-graduação, o professor Edmilson Ottoni Correia. Finalizando o dia, nós teremos a apresentação do professor Carlos Henrique Pereira Melo, que chegará posteriormente, apresentando os indicadores da Pró-Reitoria de Extensão. Finalmente, a comunidade terá 30 minutos para se manifestar, com dúvidas ou comentários sobre os indicadores apresentados, e depois encerraremos o evento. Então, para dar início aos trabalhos desse seminário, nós convidamos o professor Antônio Carlos Ancelotti Júnior, o vice-reitor da Unifei, para fazer uso da palavra e abrir o evento.
eu ver, acho que tá ok. Tá bom assim. Obrigado, Felipe. Bom dia a todos aqui presentes, aos colegas que nos acompanham pelo canal da Unifei no YouTube. Bom dia aqui aos colegas presentes na mesa, professor Edmilson Marmo, professor Edmilson Toni, nossos pró-reitores aqui presentes, Rosana, diretores, servidores, alunos e membros da comunidade. Queria dizer que é um prazer imenso estar aqui hoje, poder conversar um pouquinho, né, sobre os avanços institucionais da Unifei, né, participando desse que foi um seminário pioneiro aqui na nossa universidade, o Seminário de Desenvolvimento Institucional, cujo objetivo é apresentar para toda a comunidade todos os resultados, né, que a gente conseguiu nesse período do PDI 2019-2023. Né. Eu gostaria de começar destacando o pioneirismo dessa iniciativa, né, já agradecer a SDI, que tomou conta da organização, os pró-reitores, os diretores, todos os colegas em todas as áreas, né, que trabalharam arduamente, né, para compor esses resultados, para poder trazer aqui para a comunidade todas essas informações que são muito importantes, né. Então isso está sendo feito pela primeira vez na Unifei e eu espero que se torne um evento de praxe, né, para toda a nossa comunidade. Também queria destacar um ponto muito importante, que é a questão da transparência, né? Esse é um ponto crucial da nossa gestão. Desde que a gestão assumiu, nós procuramos tratar todos os assuntos com muita transparência. É nossa prioridade, né? Principalmente quando a gente fala da gestão orçamentária, da gestão financeira, da gestão estratégica e da gestão de riscos, né? Eu vou destacar aqui alguns pontos que mostram efetivamente essa transparência. Quando a gente fala em plano de diretriz orçamentária, plano de execução, relatório de gestão, a gente encontra lá no site da DPO todas as informações de uma maneira bastante transparente, né? Também quando a gente fala sobre compras, contratos, convênios, né, todas essas informações a gente consegue, às vezes até em tempo real, no site da DCC, né, na Diretoria de Compras e Contratos. Também no site da DCF, Diretoria de Contabilidade e Finanças, é possível encontrar informações sobre execução financeira e demonstrações contábeis, né, o que demonstra total transparência nas ações aqui realizadas por toda a nossa gestão, né. Se o assunto for gestão estratégica, gestão de risco e monitoramento de indicadores, o que nós estamos fazendo aqui hoje, né, essas informações estão disponíveis no site da SDI, né. Aliás, eu queria destacar também a criação da forma de atuar, da nova forma de atuar, na verdade, da SDI na nossa gestão, né. Antigamente a SDI era um grupo, né, que se reunia para discutir o planejamento. Atualmente, hoje nós temos uma equipe que fica por conta de todas essas ações envolvendo planejamento estratégico, e gestão de riscos e etc. Durante a nossa campanha, aquilo que a gente chamava de centro de competência, centro de inteligência, né, está se transformando em realidade através da SDI, né. Então, com certeza, a gente tem tido bons resultados, a gente tem entregado ao máximo possível toda essa transparência, todas essas informações para a comunidade, né, para que todos tenham ciência daquilo que a gente está fazendo durante a gestão, né. Não para por aí, né. Em 2023, nós começamos uma sequência de apresentações à comunidade com a DPO, tentando mostrar como é feito o orçamento, como é que as coisas são
planejadas aqui dentro da universidade. Nosso PDI foi desenvolvido com total transparência, foram mais de 200 reuniões, muitas consultas públicas, né, realizadas pelo time da SDI. É um trabalho de envolver a comunidade muito intenso, né? Eu também queria, eu não sei assim quanto tempo eu tenho aqui, mas eu gostaria de destacar outros pontos que também eu julgo ser muito importantes no desenvolvimento do PDI de 2019 a 2023. Algumas até críticas, mas também lições aprendidas que a gente tem que levar à frente, né? E a gente acabou utilizando aí tudo que a gente aprendeu com o PDI de 2019 a 2023 na elaboração do PDI 24 e 29, né? E o resultado, eu acredito que foi um resultado excelente, né? Porque nós temos hoje um PDI muito democrático, inclusivo, né? Focado nos resultados para a nossa comunidade, né? Então ele foi muito bem estruturado, muito bem organizado, e o foco se concentra nos nossos alunos, na nossa comunidade, né? Um dos pontos principais que eu queria comentar é a questão do PDI 2019, 2023 ter muita sobreposição de objetivos, né? Uma quantidade de metas muito elevadas, né? Indicadores muito difíceis de se mensurar. Foi por isso que o Felipe até comentou aqui que em 2022 nós tivemos que fazer um ajuste, né? É lógico que os ajustes são naturais, eles precisam ocorrer. O cenário em 5 anos ele muda, né? Nós passamos por uma pandemia, né? Mas assim, a gente teve muita dificuldade na prestação de contas, então foi necessário fazer esse ajuste. Tanto é que a gestão passada, né, quando nos entregou a gestão, não foi feita uma transferência dos indicadores, não foi feita uma prestação de contas de 2019 e 2020. Né? Isso dificultou bastante as nossas ações, porque nós tivemos que revisitar todo o planejamento, né? E no ano de 2021, esse planejamento de 2021 foi feito no mesmo ano. Isso também atrapalhou um pouquinho o desenvolvimento da gestão nas ações, né? Porque nós tivemos que planejar o ano de 2021 em 2021, paralelamente planejar o ano de 2022, né? Isso gerou uma série de dificuldades. No entanto, nós conseguimos fazer uma execução financeira muito boa, né? Foi uma das maiores até então, e a gente teve bastante sucesso nisso, né? Isso mostra, né, a importância da gente poder fazer uma transição pensando na Unifei e não pensando em política, né? Isso é uma questão muito importante. Eu acho que toda a transição ela tem que ser feita, né, de uma maneira obrigatória, de gestão para gestão, né, para que a gente não tenha gaps aí na execução dos trabalhos, né? Então, toda essa dificuldade de prestação de contas resultou em 2022 que a gente fez um ajuste nos indicadores para poder ter mais tranquilidade e poder apresentar os resultados para a comunidade, né? Eu também queria falar de algumas ações que a gente tem feito, né, que elas vão gerar resultados não imediatos, mas para os próximos anos, para os próximos exercícios, né? O ano passado, por exemplo, em 2023, nós fizemos um investimento massivo em pesquisa e vamos, esse ano, fazer a criação da RELAM. Então, foram 4 milhões em emendas destinadas à pesquisa para a criação da RELAM. Então, a ideia é que a gente vai ter o resultado dessas ações um pouco mais à frente, né? Também fizemos investimentos massivos nos projetos especiais, nas empresas júniores, nos ambientes de inovação,
nos projetos sociais e culturais, né? Foram mais de 2 milhões aplicados o ano passado nesses elementos, né? Fizemos a implementação do auxílio ingresso na assistência estudantil. Mais recentemente agora fizemos aí o subsídio nos restaurantes universitários de Itajubá e Itabira, né, como uma forma de trabalhar alguns dados que vão ser apresentados mais à frente, como evasão, né, dificuldade no ingresso, coisas do tipo, né? Então são ações extremamente importantes que vão vir a trazer bons resultados mais à frente, né? A inauguração do CH2V, do CTPB, trouxe muita oportunidade na área de pesquisa. Foram feitos investimentos na área de saúde, bem-estar, compra de ferramentas para execução de trabalho, né? Foram gastos mais de 475 mil em mobília, EPI, softwares, para a gente poder desenvolver melhor o nosso trabalho, o nosso dia a dia. Esse recurso foi distribuído em Itajubá e Itabira. Eu cito também o investimento massivo na renovação de computadores, né? Foram mais de 150 computadores adquiridos e distribuídos nos institutos, né? Então a gente tem feito muita coisa também lá em Itabira para a melhoria da infraestrutura, da acessibilidade, instalações de áreas de descanso, áreas cobertas. Estamos investindo lá em quadras, né? Precisamos investir no esporte. O que eu digo é que a gente precisa ofertar aqui para a nossa comunidade, especialmente para os nossos alunos, um dia de excelência, né, para cada um. Começa não só com a prática de um bom ensino, mas também com a criação de oportunidades para esportes, para cultura, para extensão, né? E a gente tem essa preocupação e o nosso PDI agora reflete muito dessa preocupação. Então nós estamos fazendo grandes investimentos aí para a gente conseguir, né, ofertar o que o nosso aluno merece e o que a nossa universidade precisa. Com certeza, né, nós vamos ter um próximo seminário. Eu espero que esse seminário seja prática, né? Nós vamos provavelmente apresentar coisas cada vez melhores, né? Um processo de melhoria contínua que a gente sempre está falando, né, em todas as áreas e tentando aplicar em todas as áreas, né? Então, com certeza, nós vamos evoluir no próximo, né, no próxima apresentação, até porque nós temos um PDI um pouco mais estruturado, né, em melhores condições da gente prestar contas sobre ele. Bom, acho que eu já falei bastante coisa aqui. Eu gostaria, mais uma vez, de agradecer a SDI pela organização, né, por promover esse seminário. Agradecer aos pró-reitores, os diretores, todos os colaboradores, que no final das contas esse resultado está sendo apresentado ao esforço de cada um dentro das áreas, né? Então, foi necessário aí muita coleta de informação, um trabalho árduo para a gente poder chegar aqui e apresentar esses resultados, né? Enfim, eu gostaria de agradecer e desejar a todos um ótimo seminário, né, e um ótimo dia também. Muito obrigado. Até mais. Muito obrigado, professor Ancelotti. Agora com a palavra o professor Edmilson Marmo Moreira, pró-reitor de graduação, para fazer a apresentação dos indicadores da sua pró-reitoria. Muito obrigado. Acho que sim. Bom dia a todos. Nós vamos conversar um pouquinho sobre o trabalho da PRG com base nos indicadores, né, nos resultados que estão associados
as metas do PDI, né, como já foi colocado. E o primeiro indicador importante relacionado à Pró-Reitoria de Graduação diz respeito ao CPC. O CPC é o conceito preliminar de curso. E esse conceito, e esse que os cursos têm, muitas vezes gera um pouco de dúvida como ele é calculado. Muitas pessoas que estão distantes do mundo acadêmico, mas ainda, principalmente os alunos que querem entrar na universidade, né, se baseiam muito na nota do ENAD. O CPC é um conceito cuja nota do ENAD é a maior parte, né, na sua composição, mas não é o único aditivo, o único indicador que compõe esse conceito. O ENAD é uma nota importante, ocupa mais de 50% no resultado final do CPC, mas existem outros indicadores, por exemplo, o IDD. O IDD é um indicador que trata da evolução do aluno dentro da universidade. Outro fator importante nessa composição é, por exemplo, o relatório que os alunos respondem na prova do ENAD sobre a infraestrutura da instituição. Outro indicador que pesa bastante é a qualificação do corpo docente, que no nosso caso nós estamos muito bem, né? A maioria é doutor, tempo de dedicação exclusiva, mas, então, quando a gente olha o resultado da nota do CPC, nós temos que lembrar essas informações, que o CPC é um conjunto de indicadores que são utilizados para finalizar com essa nota. Outra coisa que é importante entender sobre o CPC, que ele reflete o ciclo de avaliação do ENAD. Né? Então, de um ano para o outro, a nota só altera se o curso fez ENAD. Né? E isso é um ciclo de 3 anos, que na verdade foi alterado em 2019, né? Foi reajustado quais os cursos estariam em qual ciclo, né? E aí a gente teve um espaço de alguns cursos de 4 anos. É o caso da maior parte dos nossos cursos de engenharia. Eu vou comentar um pouco sobre isso, que fizeram o ENAD 2019 e só voltaram a fazer no ano passado. Fora que 2020, por causa da pandemia, não teve ENAD. Né? Outro fator importante, e agora eu queria resgatar uma fala do Felipe e do professor Ancelotti também, com relação à dificuldade de algumas metas e o cuidado que a gente tem que ter quando a gente propõe um desafio de evolução da própria instituição. Esse era um indicador que tinha uma proposta que na leitura ela é simples, mas na implementação é praticamente impossível. Né? Uma das metas do PDI estava em que os cursos aumentassem em uma unidade o seu CPC. Então, quando a pessoa fala isso, parece simples, né? Mas mostra um certo desconhecimento de todo o processo. Vamos imaginar sobre isso, tipo assim, a maior parte do nosso, eu vou falar um pouco desses dados, mas a maior parte dos nossos cursos é nota 4. Mudar de 4 para 5 implica os alunos fazerem uma prova do ENAD e tirar nota 5. Porque o corpo docente é muito bem, né? E isso não é uma tarefa muito simples de fazer. Eu participei, desde 2010, tenho participado na minha área como elaborador de itens, de questões para a prova, revisor, e no ENAD de 2019 eu estava na comissão do MEC que organizou a prova. Então eu não fui nem elaborador, nem revisor, mas estava ali na concepção da estrutura da prova. E quando a gente olha internamente, a gente vê que é muito difícil. Por exemplo, na engenharia de computação, no ENAD em 2019, nós tivemos, acho que a sexta maior nota do país, a quarta do Sudeste. E mesmo assim ficamos com 4. Né? Então, assim, só para vocês verem, um resultado excelente
E, se não me engano, acho que foi dois cursos só que teve nota 5 no ENAD. Então, quando a gente fala de subir, simplesmente, vamos subir de 4 para 5 ou de 3 para 4, como se simplesmente fizesse um esforço interno e isso se materializa. Então, melhor seriam indicadores mais mensuráveis, por exemplo, no instrumento de avaliação, a gente pode, por exemplo, verificar se por exemplo, o indicador, nós tivemos uma avaliação em loco recente, o indicador que é avaliado, por exemplo, é se todos os cursos têm um plano do coordenador, né, público, né, com indicadores claros do trabalho do coordenador. Então, isso é uma coisa que você pode medir. E provavelmente isso vai refletir na nota. Mas se não refletir na nota, é algo que todos os cursos passaram a ter. Então, isso você consegue ver uma evolução. Até porque, finalizando esse meu preâmbulo sobre esse indicador, às vezes acontecem situações momentâneas que fazem um curso descer de nota. Numa das últimas provas notas, nós tivemos, em 2021, um curso que teve uma nota que não foi muito boa, né? Ele baixou a nota. Só que naquele momento, a gente sabe que a qualidade do curso não diminuiu na infraestrutura, na capacidade dos professores, mas acontecem coisas sazonais. E aí é a experiência. Por exemplo, teve troca de coordenador no período de matrícula dos alunos, para a prova, teve uma série de situações que aconteceram e, obviamente, o próprio desempenho dos alunos na prova, né, que faz com que uma nota, às vezes, caia sem que necessariamente a qualidade do curso tenha diminuído. Então, só para que vocês tenham uma ideia, em 2019, em 2017, não está aqui, mas isso reflete um pouco dessa nota que aparece, fizeram o ENAD, todas as engenharias e os cursos de bacharelado. Então, praticamente, a grande maioria dos cursos da Unifei, com exceção de administração, ciência atmosférica, a maior parte dos cursos, né, a grande maioria, fez a prova em 2017. Quando chegou em 2019, mudou o ciclo do ENAD e o bacharelado e licenciatura ficou de fora. Então, em 2019, só as engenharias fizeram a prova. Então, as notas, o ENAD em 2019, que está refletindo essa média aí de 3,79, né, 3,84 em Itajubá, 3,67 em Itabira, essa nota em Itabira é só a nota mesmo, porque todos os cursos lá são engenharia, e em Itajubá reflete já as notas dos cursos que fizeram o ENAD em 2019 e as notas de 2017 dos cursos que não fizeram, né? E, aliás, de 2018, o curso de administração. Então, só que para vocês terem uma ideia, nós temos, em 2019, em Itabira, 6 cursos com nota 4 e 3 cursos com nota 3, que dá essa média de 3,67 aí. E em Itajubá, 21 cursos nota 4 e 4 cursos nota 3. Lembrando que nessa lista, ciências atmosféricas não tem conceito preliminar de curso, né? O conceito preliminar de curso foi um conceito que foi inserido no processo, acho que em 2015 ou 2016. Antes era só o conceito de curso. Então, aí nós temos, então, essa questão da onde vêm esses números, aí de 3,84, 3,79, 3,67, né? 3,84 em Itajubá, 3,67 em Itabira, e aí tem na média da universidade inteira 3,79. Então, veja bem, é uma nota boa, porque a grande maioria é nota 4. Mas não passa de 4, porque não teve nenhuma nota 5, né? Se tivesse uma nota 3, já seria menor do que 4. Né? Bom, em 2020 não teve ENAD, então as notas se mantêm, né? Em 2021, os cursos de bacharelado fizeram prova. E aí, só por curiosidade, o curso de Física e EAD subiu de 3 para 5. Foi o primeiro 5 nesse período aí. Matemática, bacharelado, subiu de 3 para 4, mas, infelizmente, Química, bacharelado, caiu de 4 para 3. Então, a matemática com a Química, meio que uma compôs a outra, mas teve a evolução da Física e EAD, que fez, então, a média da Unifei de Itajubá ficar 3,92. Então, subiu de 3,84 para 3,92. Desculpa, como eu já falei, Itabira não mudou. Vocês podem ver que a linha ela é uma linha, né? Porque só tivemos prova de
em 2019, e o ano passado que teve ENAD, das engenharias. Em 2022, só um curso entrou no ciclo do ENAD, que foi administração. E a administração tirou nota máxima. Então, nós saímos de 4 para 5. E é a única alteração. Então, esse 4 para 5 fez com que a nota de 3,92 subisse para 3,96, porque foi só uma mudança de um curso, né? E aí, apesar de, em 2023, estar as mesmas notas, isso vai mudar, porque o governo, o INEP, ainda não divulgou o resultado, então nós estamos mantendo, então essa linha se mantém, mas vai ter alguma alteração, espero que seja para melhor, né? Mas vai ter alguma alteração, mas o resultado só sai no final do ano, segundo semestre. No meio do ano, ali em julho, agosto, sai o resultado do ENAD, e aí depois sai todo o trabalho do cálculo do CPC. Tá? Então, mas a gente percebe uma evolução, né? E aí vocês veem, mesmo quando tem uma melhoria, às vezes um curso naquele momento não foi tão feliz, cai, então manter essa nota. Eu acho que a meta, ela não deve ser direto no CPC, mas indicadores que no final refletem isso, né, como eu disse. E eu acredito que a gente conseguindo melhorar os cursos nota 3 para que eles tenham 4 e manter alguns cursos nota 5 e ir melhorando ao longo do tempo. O ideal é que a gente passe desse 4, né, e quem sabe um dia chegar em 5. Mas repara que chegar em 5 é muito difícil todos os cursos serem, porque cada área tem as suas especificidades, etc. Bom, a oferta de curso não mudou. Só para vocês entenderem, que aí é o número de cursos que nós temos na universidade. De 2019 para cá não tivemos nenhuma alteração do número de cursos, mas já temos propostas de criação de novos cursos, sendo que o BCTEC, por exemplo, é uma realidade em 2024. Né? Então, em 2024, você vai ter um aumento aí de um curso. Né? Então, aqui não tem segredo, o número de cursos em Itabira se manteve estável, dos 9 cursos, né? E aqui em Itajubá, os 26 cursos. Bom, aqui um dado interessante, que é a taxa de retenção das disciplinas dos 2 anos iniciais dos cursos de graduação. A gente nota uma situação bastante curiosa, porque nós não podemos, vários indicadores aqui, claramente, tudo na universidade sofreu, sentiu o impacto da pandemia. Né? Alguns indicadores, isso ficou bem evidente. Né? Olha para vocês verem. A taxa de aprovação, aqui na verdade é ao contrário, né? É de retenção, mas são correlacionados, das disciplinas dos 2 anos iniciais dos cursos de graduação. 2020 foi bem menor. Né? Por quê? Porque foi um processo de adaptação, todo mundo foi para casa, os alunos fizeram... Nem os professores entenderam exatamente como é que era fazer as provas, houve uma dificuldade, os alunos fizeram muito trabalho em grupo, não estou desmerecendo, foi o que deu para fazer, mas houve uma aprovação maior, ou seja, diminuiu a retenção. 2021, a situação já foi voltando a uma certa normalidade, mas estávamos ainda todo em remoto. Então, você pega as disciplinas, principalmente de cálculo, as disciplinas básicas de início de curso, que são disciplinas que têm uma alta taxa de reprovação, né? Elas continuaram sendo. Né? Então, no primeiro momento, muitos alunos passaram, né? Depois, os professores foram aprendendo a fazer avaliações nesse modelo distante, etc. A taxa de reprovação foi aumentando novamente, e vejam até que aumentou em relação ao cenário que era 2021. Quando chegou em 2022, isso aumentou, avassola muito. Os números são muito grandes. Aqui está só a porcentagem, mas você vê, chegar a mais de 30% de reprovação nas disciplinas dos 2 anos iniciais é muito alto. Sendo que tem disciplinas específicas que chegava a 70%, 80%. Né? Então, na média, nós tivemos mais de 30% de reprovação. Por quê? Porque os alunos vieram de uma pandemia, mesmo quem ingressou na faculdade veio de um período de 2 anos fazendo ensino médio de forma remota. Né? Então, eles chegaram na universidade e sentiram a dificuldade. Obviamente, os alunos que entraram em 2020 já não estavam nessas disciplinas. Aliás, alguns estavam, porque estavam repetindo a disciplina, etc. A maioria já não estava mais nesses 2 anos iniciais. Aqui não é o aluno estar no ano inicial, são as disciplinas dos 2 anos iniciais que a gente analisou.
E aí depois tem uma queda em 2023. Essa queda tem que ser analisada com mais calma ao longo dos próximos anos, porque ela sinaliza algumas situações para nós especiais. A primeira coisa é o seguinte: em 2023, eu preciso controlar meu tempo. Eu achei que eu ia falar rápido, mas já estou gastando um tempão aqui nos primeiros slides. Mas uma coisa interessante nesse 2023 é que todos os projetos pedagógicos estavam renovados. Então, mudou a dinâmica do curso. Então, veja bem, é uma tendência de voltar a um cenário parecido o que era em 2019. Só que em 2019 os projetos pedagógicos eram outros. Só para vocês terem uma ideia, uma disciplina que tem muita retenção, a disciplina de cálculo. Ela, nos projetos anteriores, elas tinham uma carga de 96 horas, ou seja, 6 aulas por semana. Então, isso gera um volume de informação. Então, foi feito todo um trabalho de reestruturação do pessoal do IMC, da matemática, muito bem feito, condensou, tornou uma disciplina mais atrativa, melhor. Essa disciplina tende a minimizar o número de alunos reprovados, né? Mas aí a comparação já fica meio injusta, porque o cálculo que é dado hoje não era o cálculo, em termos de conteúdo e ementa, de 2019. Tá? Então, precisamos ainda perceber esse fenômeno da diminuição, que faz um certo sentido. Todo esforço é para diminuir a retenção, né? Mas 2022 e 2023 são os anos de retorno ao presencial. Aí tem os dados da diferença. Está sendo focado muito nos slides, né? O pessoal da SDI deixou esse destaque 2022 e 2023, os 2 últimos anos. Mas desse aqui, a gente não pode esquecer que tem uma mudança total de todos os projetos pedagógicos. Bom, o índice geral de curso, só dando aqui não mudou, esse é um índice da instituição e não de cada curso. Por que ele é 4? Porque ele é composto pelo CPC, então por isso o CPC também é muito importante, não o conceito de curso, mas o conceito preliminar, e vocês viram que a maior parte dos nossos cursos é nota 4, junto com as notas dos cursos de pós-graduação, né? Então, e aí ali varia de uma nota de 1 a 7, quer dizer, os cursos que, para ser ofertado da avaliação da CAPES, é de 3 a 7, então é feita uma conversão aí de 1 a 5, né? E é isso que afeta a nota. Então, como a nota se manteve meio estável, em torno de 4, a maior parte dos cursos é de graduação, então faz sentido a nossa nota continuar institucionalmente 4. Nós sabemos que no ano passado vários cursos aumentaram a nota na pós-graduação, né? Vamos ver se estamos na expectativa de uma nota boa também em alguns cursos da engenharia. Então, havendo esse aumento, pode ser que isso reflita no IGC. Mas, de qualquer forma, pela maioria das nossas notas estarem próximos de 4, é por isso que a nossa nota institucional é 4. Bom, aqui um índice interessante de empregabilidade dos egressos. Difícil calcular isso, porque como é que a gente tratou esses dados? Então, até foi uma sugestão da SDI, nós fizemos um formulário e disponibilizamos para os egressos. Nosso trabalho tem sido facilitado por causa do Conecta, porque agora a gente tem tentado manter uma aproximação muito grande com os nossos alunos formados, né, e estão trabalhando. Então, só para que vocês tenham ideia, esse gráfico mostra a taxa o índice de empregabilidade, mas em relação aos respondentes do formulário, né? Eles comentaram, todos que responderam, foi em torno de 170 alunos, né? Eles responderam se eles estavam empregados em 2019, 2020, 2021, 2022. Então, essa taxa é baseada na resposta. Nós sabemos que ela é bem maior do que isso, obviamente, mas a gente tinha que basear em dados concretos. E os dados nós fizemos uma grande campanha para que eles nos respondessem, e foi em cima dos respondentes que nós alcançamos essas informações. Tá? Essas informações tendem a ser, inclusive, atualizadas, porque alunos que não participavam, que não responderam, pode eventualmente responder, olha, eu estava trabalhando lá em 2021, 2022, a gente pode melhorar isso. Mas, de novo, são dados que a gente tem que levantar com aluno, com pessoas que não estão aqui, né? Bom, outro fenômeno que aconteceu, né, claramente refletindo o que nós vivemos na pandemia, foi a taxa de evasão. Vou ter passando aqui meus dados, porque
eu tenho dados numéricos assim que talvez possam ser interessantes. Nós saímos de uma taxa de evasão em 2019 em torno de 10, pouco 11%, para em torno acima de 20%, né? Então, isso gera uma pergunta: por que a taxa de evasão cresceu tanto, principalmente no último ano? A razão é simples. Nos anos da pandemia, a gestão, a universidade, apoiado pelos conselhos, principalmente pelo CEPEAD, tomou a decisão de não abrir processo de desligamento. Nenhum aluno foi desligado pelos fatores que a gente desliga um aluno, que é tempo de máximo de integralização, falta de matrícula, desistência mesmo, o aluno desistiu e não registrou isso. Então, você fala, mas em 2020, 2021 e 2022 tem algum índice. Sim, porque o aluno, às vezes, ele passa em outro concurso, passa em outro vestibular, larga, e ele precisa oficializar isso, até para pegar um histórico, etc. Então, aí é uma demanda pessoal. O aluno vem e desiste do curso, oficialmente. Então, existe uma taxa de evasão, mas ela foi muito pequena, porque só esses movimentos. Teve aluno que simplesmente abandonou a universidade, mas não falou nada. Teve até casos que a gente identificou depois pelo censo, de aluno que estava matriculado em mais de uma instituição, né, depois bateu o conflito do CPF. Então, em 2023, aliás, no final de 2023, 2022, nós abrimos o primeiro edital de desligamento pós-pandemia. E aí, mais de em torno de 1.000 alunos entraram nesse edital. 1.000 alunos. Vocês falam, nossa, mas é por quê? Porque eram alunos que realmente já não estavam aí. Entraram no ENAD, no SISU, no período da pandemia, não gostaram do curso, desistiram e não deram informação. Então, a gente teve que fazer esse levantamento. Então, com certeza, 2023 vai ser um pico que não vai se repetir, né? Agora volta uma certa normalidade. Então, porque ali reflete a evasão que aconteceu de fato em 2020, 2021 e 2022. E que foi só contabilizada em 2023. Mas, de novo, isso aí é um fenômeno, é bom ver isso em gráfico, né? Porque às vezes a gente não tem a dimensão. Por outro lado, a decisão, e aqui defendo que não foi só de gestão, foi institucional, de não abrir processo de desligamento nesse período. Porque um dos processos de desligamento é o índice. E o índice dos alunos foi totalmente atrapalhado, prejudicado nesse período, né? Como é que a gente desliga os alunos por índice num período onde os alunos estavam em casa, muitos assim passando dificuldades, deprimidos, etc. Então, nós não fizemos desligamento por índice. Aliás, diga-se de passagem, em 2023, nós também não fizemos por índice. Nós tentamos primeiro resolver a situação daqueles alunos que efetivamente não estavam mais na universidade. Bom, um dado interessante, aí eu vou, como é que ficou essa análise, considerando pela assistência estudantil. E aí é interessante que a gente nota que, apesar da alta taxa de evasão, né, em relação aos alunos bolsistas e auxiliados pela diretoria de assuntos estudantis, esse valor é menor. Então, isso reflete uma informação que é um cuidado que a gestão tem tido e tem sido muito discutido isso, inclusive essa questão do restaurante universitário, esse trabalho, o professor Ancelotti falou agora há pouco de fazer um dia especial para o aluno aqui. Está claro que a taxa seria muito maior se não tivesse o auxílio, porque o aluno, muitos não têm condições de estar aqui, né? E aí a gente vê que ele, porque está aqui, tem a bolsa, tem algum tipo de auxílio, ele se mantém, ele tenta, né? Ele continua. Então, é interessante que, apesar do crescimento da evasão, né, de 2022 para 2023, a taxa em relação aos alunos com algum tipo de auxílio foi menor. Bom, a taxa de sucesso aqui é um número também interessante, né? Porque a taxa de sucesso aqui é o número de alunos que concluíram o ano naquele ano, concluíram o curso naquele ano, em relação ao número de alunos matriculados no curso. Tá? Então, ela tem uma tendência, obviamente, 2020, 2021, ela fica um pouco distorcida, né? Então, houve um aumento muito grande de 2020 2021, então acho que
isso aconteceu, a gente pôde perceber, eu não estava na pró-reitoria, mas eu pude perceber entre os meus alunos, muitos alunos que estavam, às vezes, retidos em algumas disciplinas, que com uma certa dificuldade, aí fizeram a disciplina, aproveitaram aquele momento remoto e resolveram a vida ali, né? O pessoal que estava mais no final, porque quem estava no meio, no início, muitos foram claramente prejudicados, inclusive na aprovação. Mas em termos de sucesso, houve um aumento muito grande de finalização de curso nesse período. Então agora está voltando uma certa normalidade. De novo aí a questão dos beneficiados, né? Aqui há uma situação um pouquinho inversa daquilo que a gente acabou de falar. Se por um lado o aluno ficou porque tem o auxílio, por outro lado a taxa de sucesso é menor. Então a gente tem que trabalhar para que o aluno fique, mas fique com condição de finalizar o curso, né? Então não teve desligamento por índice, mas muitos alunos da assistência estudantil têm encontrado dificuldade para finalizar o curso. Bom, aqui é uma informação também extraída dos nossos dados, principalmente da Diretoria de Prospecção Acadêmica e Profissional, é o número de relações de parceria com empresa. Aqui falando especificamente, não é as parcerias que são vinculadas à extensão lá na ProEx. Aqui é basicamente estágio, né, e projeto semestral. Então, a relação com a graduação especificamente. E aí a gente vê que há um aumento do número de empresas que estão oferecendo estágio. A diversificação está aumentando. E isso é bom, né, porque os nossos alunos estando em mais espaços e com isso demonstrando sua competência e abrindo portas para os outros colegas. Bom, um assunto bastante importante, porque a gente está falando tudo da assistência estudantil também, o impacto que isso tem na vida dos alunos e na permanência, e na taxa de evasão, é a relação da execução do orçamento PNAES. E aqui a gente tem um dado curioso, né? A gente vinha numa sequência de execução do PNAES, próximo de 100%, e depois de uma diminuição em 2022, e aí voltou para 2023 100%. Lembrando que 2022 foi o retorno à atividade presencial. Então, 2019 está numa situação de normalidade, 2020, 2021 remoto, mas existiu o auxílio, 2022 houve uma diminuição. Essa diminuição é um dado bastante curioso, porque este ano, vocês vão ver no próximo slide, foi o ano que todos os alunos que estavam nas listas selecionáveis foram atendidos. Então, o que nós notamos, e isso refletiu nas ações que vieram logo em seguida? Nós notamos duas coisas. No final, ainda tendo uma sobra do orçamento, já não tendo, e todos os alunos sendo contemplados. Primeiro, há um atraso relativamente grande, e é explicável, no trabalho de análise socioeconômica que é feito só pelas assistentes sociais. Então, o aluno, para ele poder receber uma bolsa do PNAES, né, ou algum tipo de auxílio, ele precisa ter a sua análise socioeconômica avaliada. Não é só análise de renda, é análise socioeconômica. E isso é um trabalho que leva tempo. Geralmente em torno de 2 a 3 meses para ser feito esse processo. Então, o aluno entra, aí tem a divulgação do edital, mais ou menos um mês, ele fica sabendo do edital, ele se inscreve, é feita uma análise que leva de 2 a 3 meses, depois ele começa a receber a bolsa. Então, nós percebemos que uma parte desse dinheiro, lembrando, todos foram atendidos, mas muitos alunos, principalmente os ingressantes, só começaram a receber de fato a bolsa em julho. Né? Alunos que entraram. Teve um atraso também, vamos lembrar, não sei se vocês lembram, por causa do SISU daquele ano, as aulas começaram em abril. Né? Então foi um atraso, não sei se vocês recordam o calendário, nós tivemos que pedir o adiamento, as aulas começaram em abril, levaram a assistência, o serviço social tentou fazer o mais rápido possível e os alunos começaram a receber as bolsas em junho e julho. Né? Então, assim, esse dinheiro não foi aplicado, ficou ali esperando os alunos, seus próprios veteranos. Bom,
a gente notou o seguinte, isso é um problema de risco, porque o aluno ingressante, 3 meses, dependendo do grau de vulnerabilidade dele, ele não fica na universidade. Foi daí que surgiu a ideia da assistência para os ingressantes, né? Então, a gente agora passou, em 2023, a pagar 3 meses de bolsa, um valor até fixo, usando apenas a análise da entrada dele no SISU. Então, o aluno que entrou por cotas, ele já entrou ganhando 3 meses de bolsa. É uma bolsa menor, né, auxílio ingresso, que não existia. Com esse valor, a gente viu por essa sobra que existia espaço para isso. Com esse valor, ele poderia se manter enquanto passava pela análise socioeconômica para depois receber um auxílio um pouquinho melhor. Então, isso foi uma coisa que a gente fez, verificando a necessidade de atender o aluno imediatamente quando ele entra aqui. Aliás, esse ano vai ser um desafio novo, né? Porque mudou a lei de cotas e tem aluno que se inscreve por renda, mas como a cota agora permite que ele seja chamado, por exemplo, em ampla concorrência, outra, dependendo da nota, então tem alunos que entraram sem análise de renda. Então, nós estamos tendo uma dificuldade para fazer essa execução imediatamente, porque o objetivo é atender o aluno imediatamente. E ainda acima dessa situação que aconteceu, especialmente em 2022, no retorno ao presencial, foi que a gente percebeu que tinha um espaço para aumentar o valor das bolsas, que foi o que a gente fez, né? Então, a gente aumentou o valor das bolsas. As bolsas eram R$ 300 e R$ 500, de maior vulnerabilidade, R$ 500. Então, o Natan vai até lembrar, né, que foi um dado que ele me trouxe, que eu não sabia. Nós aumentamos o valor da bolsa, que voltou para o estado nominal de 2016, né, Natan? Então, vocês veem como é que esse problema da bolsa é complicado. Mas é isso. E aí, o trabalho do João Ricardo esse ano, na execução do 2023, foi muito bom. Ele executou 100%. Na verdade, executou mais de 100%, né? Porque teve que pedir uma certa complementação aí para fechar o ano, por causa dessas mudanças. E aqui é um dado que tem a ver, que reflete aquilo que eu falei. O ano que teve mais aluno assistido foi justamente 2022, mostrando que, na verdade, todos foram atendidos, né? Mas a lista era menor, o pessoal estava voltando do remoto para o presencial. Aqui só um detalhe importante. Por que não é 100%? Nenhum momento aqui. É porque aqui a gente está fazendo a conta de todos que se inscreveram, não só os selecionados, né? Quem se inscreve é o aluno que também acha que tem o direito a receber aquele auxílio, mas depois, na análise socioeconômica, ele não está de acordo com o que a lei fala. Então, às vezes, ele tem uma dificuldade financeira, etc., mas ele não, quando vai analisar, ele se inscreve, mas ele não tem direito perante a lei, né? Então, todos que foram selecionados acabaram sendo contemplados. E ainda tem um detalhe também, o aluno muda o estado ao longo do ano, existem várias situações que fazem com que o aluno perca o auxílio. Porque, por exemplo, se ele reprovar por falta em uma disciplina, ele perde o auxílio, né? Então, se mudar a análise socioeconômica dele, de repente um membro da família passa a ter um salário melhor, uma coisa assim, a situação muda e aí ele sai da situação de receber aquele benefício. Está terminando, tá, gente? Eu não sei, eu devia ter marcado aqui. Já passou? Desculpa. Você tinha que fazer assim para mim, Yasca. Bom, e, não sei, acho que é um dos últimos. Lembrando, então, o seguinte, por uma iniciativa, por uma questão legal, todos os projetos pedagógicos da Universidade do Brasil, né, tiveram que ser reestruturados. Surgiu novas DCNs da área de engenharia, na área de licenciatura, né? Então, todos os cursos tiveram que revisar os PPCs. Fora também a DCN de extensão. Todos os cursos hoje têm que atender 10% da sua carga horária, tem que ser extensão universitária. Então, todos os projetos pedagógicos passaram por essa estruturação. O prazo máximo era 2021, 2022, por causa da pandemia foi estendido para 2023, e a maior parte dos cursos passaram pela aprovação. Foi um trabalho grande lá no CPAD, né? Primeiro na Câmara de Graduação, depois no CPAD, de aprovação desses projetos pedagógicos, que começou em 2019, né? Os primeiros cursos ali começaram a apresentar os seus projetos. Então, alguns cursos já começaram a executar o projeto em 2021, 2022, mas em 2023 todos os cursos da universidade tiveram a sua reformulação e aprovação.
Acho que é isso. Obrigado, Edmilson. Agora chamamos o professor Edmilson Ottoni Correia para fazer a apresentação da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. Obrigado a todos e a todas. Bem, antes de iniciar aqui a demonstração dos índices, eu gostaria de parabenizar a reitoria e o SDI pela brilhante iniciativa. Realmente é pioneira e trabalha, né, a favor da transparência, que é uma exigência de todos os setores aí de serviço federal, né? Então, eu gostaria de parabenizar, deixar isso enfatizado aí. Bem, a pós-graduação, ela tem uma dinâmica razoavelmente diferente da graduação. Então, muitas coisas que afetam mais a graduação afetam menos a pós e vice-versa. Então, dentre aí os indicadores que foram, né, trabalhados aí nesse período de 2019 a 2023, no geral, a pós-graduação ela teve um desempenho favorável, né? Apesar de todos os desafios que a pós-graduação nacional está enfrentando, tá? Haja vista que não é só na Unifei, grandes universidades aí com programas com notas até maiores estão com também problemas de interesse, né, de entrada de alunos na pós-graduação. Então, assim, é um desafio que a própria CAPES, né, tem expressado aí a preocupação, tá? E tem até colocado iniciativas aí para diminuir aí esse impacto que tem ocorrido, principalmente no número de entradas, né, de ingresso de alunos na pós-graduação. Então, isso aí é um fator que precisa ser considerado. Bem, para, né, não demorar tanto e não tomar muito tempo, vamos aí aos indicadores, né? Então, o primeiro deles é a nota média dos programas de pós-graduação. Bem, a nota dos programas de pós-graduação, eles né, são devido à avaliação, né, quadrienal da CAPES. Então, somente de 4 em 4 anos é que esse gráfico ele vai ter uma alteração, vamos dizer assim, considerável. Então, no caso, né, a gente tinha em 2019 uma média de 3,4 aí, que após a avaliação quadrienal, que teve o resultado divulgado somente no final de 2021, início de 2022, a gente teve aí um aumento considerável, né, da nota, haja vista que vários programas que tinham nota 3, né, passaram a ter nota 4, e um dos programas, né, que tinha nota 4 foi para nota 5. Então, com isso, a nossa média, né, ela teve um aumento bastante satisfatório, né, e aí, né, graças ao empenho dos coordenadores de curso, né, dos docentes dos programas, porque a avaliação, né, da CAPES, dos programas de pós-graduação, é muito em cima dos indicadores que a própria CAPES cria, né? Então, e esses indicadores eles são, né, perseguidos, vamos dizer assim, em termos de maximização pelos programas. Então, nessa última avaliação quadrienal, a gente teve aí um bom resultado. E aí eu gostaria de colocar tendência, né? Então, a tendência é que na próxima avaliação quadrienal, que é em 2025, a gente tem aí uma manutenção, né, de nota de cursos, e alguns deles, né, com possibilidade de aumento de nota. Então, isso obviamente é uma tendência, né? A torcida é para que todos tenham aumento de nota, né? Principalmente aqueles que ainda têm nota 3, mas é uma tendência aí de manutenção das notas, né? E um outro curso com chance de ter uma nota elevada aí, tá bom? Então, é basicamente isso com relação à nota média dos cursos aí. Só um pouquinho. Bem, a oferta de programas de pós-graduação, ela é diretamente ligada à oferta, à abertura de APCNs, né, que a gente conhece como APCNs, que é a apresentação de propostas de cursos novos.
Então, é comum esses gráficos terem essa linha reta, né? Porque os APCNs, eles são determinados pela CAPES e tem datas para, né, serem submetidas às propostas. Então, só ressaltando que até aí 2021, praticamente a CAPES não estava liberando, né, propostas para cursos novos. Aí, a partir daí, né, teve aí uma abertura de programas, uma abertura de propostas de cursos novos, e por isso que geralmente você tem essa estabilização aí. E já, né, ainda não conseguiu entrar nesse período aí, mas, né, nós já temos 2 cursos novos aí na grade, vamos dizer assim, da pós-graduação da Unifei, que é o curso de doutorado em Educação e Ciências e o curso de mestrado em Engenharia Elétrica em associação com a Universidade Federal de Ouro Preto. Então, esses 2 cursos vão começar a funcionar, vamos dizer assim, né? Se tudo der certo, espero que sim, a partir do 2º semestre agora de 2024. E só para ressaltar, né, que o doutorado em Educação e Ciências é o primeiro curso nessa área no estado de Minas Gerais. Então, a Unifei, né, tem o primeiro curso, né, do estado de Minas Gerais na área de Educação e Ciências. E aí, de novo, gostaria de parabenizar, né, o coordenador do programa e o corpo docente do programa, né, por essa conquista aí, tá bom? Então, é basicamente com relação à oferta de programas, é isso. Bem, o próximo indicador é o percentual de docentes com pós-doutorado atuando na pós-graduação. Eu digo que esse indicador é um indicador que é positivo para nós. Embora a gente tenha aí, né, uma queda de 2020 para 2021 aí, dada aí a pandemia, né, e com isso aí a menor saída de professores, né, de docentes para o pós-doutorado, tem que ressaltar também que essa queda não é somente por causa disso, porque nesse período também houve um aumento do credenciamento de professores na pós-graduação. Então, tem tem o lado negativo da pandemia, que impediu praticamente os professores saírem para pós-doutorado, mas tem esse lado positivo do aumento do credenciamento de professores, né, de docentes, nos programas de pós-graduação. E a tendência, né, ela pode notar aí de 2022 para 2023 houve um aumento, e esse aumento de 2023 ele já aproxima bem, né, do período aí, né, pré-pandemia. Então, a gente está confiante aí que esse número aí vai aumentar, né, essa é a tendência, né, e haja vista que tem muitos colegas aí saindo para pós-doutorado agora, né, porque, né, os efeitos da pandemia passaram e as condições têm melhorado, né, então os próprios órgãos de fomento têm aumentado aí também bolsas para pós-doutorado, então é uma tendência aí positiva para os próximos anos. Então, só, né, um comparativo 2023-2022, houve um acréscimo aí, né, um aumento de 26%, o que não é pouco, né? E esperamos que para os próximos anos aí esse aumento se mantenha, né? E aí a gente possa ter cada vez mais professores docentes com pós-doutorado na pós-graduação. Bem, a taxa de sucesso. Então, a taxa de sucesso, né, já bem definida aí pelo professor Edmilson Marmo, ela envolve aí o número de discentes que, né, terminaram o mestrado e o doutorado em relação ao número de discentes matriculados, né? Então, aí cabe uma diferenciação, né? Haja visto que os programas de pós-graduação eles estão concentrados mais em Itajubá, e aí, né, nota-se claramente aí o efeito da pandemia, né? E uma das formas de minimizar aí, né, a perda de alunos, até mesmo a taxa de evasão, foi através da flexibilização de prazos de defesa, né, tanto de doutorado, de mestrado, prazos de qualificação, né, e aí para, né, não
deixar que essa taxa de sucesso caísse muito, né? E a partir de 2021 a gente foi feito isso, né? E com isso aí nós tivemos praticamente, a partir de 2021, uma estabilização, né, ou muito próximo disso, né? E, claro, né, a busca é que, a partir de agora, né, com ações tanto da Universidade de Itajubá, como também ações da própria CAPES, né, esse número ele possa novamente crescer, né, até chegar no percentual, ou, né, ultrapassar o percentual antes da pandemia. Aí. Ou seja, ainda a gente precisa trabalhar mais, né, para que a gente consiga chegar aí em percentuais de taxa de sucesso próximos daqueles que foram em 2019. Devido a vários fatores, né, e, claro, o principal, a pandemia, ainda assim a gente não conseguiu, né, ter aí um aumento substancial aí a partir de 2021 nessa taxa de sucesso aí. Mas a expectativa é que isso melhore. Então, né, para confirmar isso aí, né, de 2022 a 2023, né, a gente teve aí uma queda de 14% na taxa de sucesso aqui em Itajubá, não, geral, desculpa, e 8% em Itajubá e 40%. E aí, em contrapartida, né, isso é uma boa notícia, a gente teve aí um aumento aí de 40% de taxa de sucesso em Itabira, indicando aí que as políticas, né, que foram aplicadas para incentivar a pós-graduação em Itabira, elas estão dando certo, e continuando isso aí, a gente tende a ter um aumento aí da taxa de sucesso em Itabira, né, maior, né? E mesmo porque, né, tem um curso novo lá, que é o curso de mestrado em engenharia elétrica, e isso tende a aumentar também aí a taxa de sucesso em Itabira. Então é uma boa, né, uma boa notícia aí com relação a esse indicador aí para Itabira. E a queda em Itajubá de 8%, ela foi tá dentro do previsto, tá? Devido aí a diversos fatores, né? Um deles é o que eu já mencionei no início, que há sim, isso nacionalmente, uma diminuição do interesse, né, na pós-graduação, e com isso tem havido aí menos ingresso, afeta também a evasão. Então, apesar de tudo, até que essa queda de 8% não é assim tão expressiva. Bem, o indicador de percentual de docentes credenciados em programas de pós-graduação, então, mostra bem, ó, que isso, né, em 2020 caiu bastante, né, por motivos aí óbvios, né, pandemia, e a partir daí começa uma recuperação. Então houve um aumento do credenciamento, né, a partir aí do fundo do poço de 2020, e essa tendência ela é de alta. Então todos os anos a gente tem aí editais para credenciamento de docentes, e os docentes têm buscado, né, publicar mais, né, aprovar projetos de pesquisa justamente para poderem se credenciar e entrarem nos programas de pós-graduação. Então, a gente espera que essa tendência positiva ela continue para os próximos anos. Obviamente não vai ser um aumento tão brusco, né? Então vai ser mais ou menos nessa tendência aí de aumentos mais paulatinos, mas sempre aumentando, tá bom? Então também é um indicador que a gente vê que tem aí uma tendência positiva. Bem, o número de produções qualificadas anuais, né, que mostra a qualidade da produção científica da Unifei. Então a gente teve aí, né, um período aí em que houve aumento de 2019 até 2021. De 2021, né, que aí sim, né, veio o reflexo de toda da pandemia no que se refere a atrasos de defesas, atrasos tanto de mestrado e doutorado. Isso obviamente levou a atrasos de obtenção de resultados, e aí obviamente impacta na produção qualificada. Essa, vamos dizer assim, influência da pandemia, ela só foi mesmo observada
em 2021 para 2022, onde a gente teve uma queda razoável, né, expressiva aí de produções qualificadas, mas que, né, é a boa notícia, né, já começa a se recuperar novamente. Então 2023 a gente já teve um aumento também considerável, né, no número de produções qualificadas, porque o efeito da pandemia foi diminuindo, os alunos, os discentes foram obtendo os resultados, defesas, e aí com isso, com os resultados, conseguiram publicar mais, e aí, né, nós tivemos já essa recuperação, vamos dizer assim, em 2023, e a tendência, né, também é positiva, né? Então a gente espera aí chegar nos números que foram né, acima de 570 aí, nos próximos anos aí, tá bom? Então com relação às produções qualificadas, é isso aí, né? Então, considerando aí 2022 para 2023, né, um acréscimo aí de 13,6%, o que não é pouco, né? E a gente espera manter essa tendência aí. E aí, considerando agora o número de produções por estratos, né, ou seja, Qualis A é o maior Qualis, né, depois vem o Qualis B e o Qualis C, né? Então, nesse caso aí, a gente manteve, né, de certa forma, até 2021, né, uma certa estabilidade, né, com a produção em Qualis A bastante satisfatória, né, indicando aí a qualidade cada vez melhor dos artigos que estão submetidos, em revistas também cada vez mais qualificadas, né? E aí, né, 2021 para 2022, seguindo, né, o indicador anterior, é que houve realmente o reflexo da pandemia e de tudo que eu já falei que gerou, né, atraso de obtenção de resultados, etc, etc. Então, houve essa queda, né? E ainda, né, a gente precisa trabalhar para chegar aí, né, isso estou falando do Qualis A, tá, pessoal? Nos valores, né, que foram lá em 2021, que foi o ápice, né? Então, em 2023 houve aí uma pequena queda, mas pode se considerar praticamente uma estabilidade, mas a gente espera que a partir de agora, né, esse número comece a crescer e atinja aí, né, valores próximos de 2021, que foi aí o ano mais, né, onde as produções qualificadas foi maior, levando em conta o Qualis A, que é o que a CAPES ela pontua mais, né? O Qualis B tem a importância, sim, mas há uma pontuação menor, né? E o Qualis C, né? Embora a gente tenha aí tido um aumento, né, considerável de produções do Qualis C, ele não é um Qualis, né, muito, né, valorizado, né? Então, na verdade, embora né, tenha esse aumento, o ideal é que o Qualis A e o Qualis B aumentem bastante e esse Qualis C diminua, né? Então a gente tem que buscar isso aí, né, nos próximos anos aí para melhorar cada vez mais a produção qualificada da Unifei. Então, só, né, em termos de percentuais de comparativo, né? Então houve uma queda de 3% no Qualis A, praticamente estabilidade. No Qualis B também uma queda um pouco maior, mas também não foge muito da estabilidade. E o Qualis C, que não é muito bom, né? Não é bom a gente ter um aumento do Qualis C, mas houve, né? Não que prejudique, né? Mas a ideia é que a gente maximize o Qualis A e Qualis B e, né, diminua ao máximo, né, o Qualis C, né? Ou seja, se você publica menos no Qualis C e publica mais no Qualis B ou A, isso que é o desejado aí, tá bom? O índice H médio dos programas, ó, então, ó, desde 2019, né, a gente tem aí uma curva favorável, né, um gráfico favorável, vamos dizer assim, né, e teve aí uma melhora, né, razoável, né, de 2022 para 2023, né. Houve uma pequena queda de 2021 para 2022, que também está na conta aí da pandemia e dos atrasos dos resultados, né. E em 2023 a gente já recuperou, inclusive já até ultrapassou, né, o valor que era o máximo, que foi 2021, e a gente espera que esse índice continue a aumentar, né, porque o fator H, ele mede
né, o impacto na nossa produção científica, tanto no Brasil como no exterior. Então, quanto maior for o impacto da produção feita aqui na Unifei, né, melhor. Ou seja, os trabalhos, né, que a Unifei tem produzido, né, estão servindo de base para trabalhos de outras universidades, de outros setores, até mesmo fora do setor acadêmico, tá bom? Então isso indica aí qualidade, né, das nossas produções científicas, né? E o aumento do impacto, ele é um fator que é muito pontuado na CAPES. Então é um índice extremamente importante que a gente tem que buscar aumentar, né, sempre. E aí nós temos, né, o comparativo aí, houve um acréscimo de 6%, e esperamos que esse acréscimo continue até em percentuais maiores. Então, percentual de laboratórios modernizados, cabe aqui uma ressalva que é basicamente, a gente leva em conta os valores que são aplicados nos laboratórios, né, para modernização, houve uma queda muito grande em 2020, justamente por causa da pandemia. Então, como basicamente aí não estava tendo editais de órgãos de fomento para manutenção de laboratórios, e praticamente essa manutenção ou modernização dos laboratórios eram feitos pela própria universidade, né, através do CGLab. Então houve essa queda, haja vista que o orçamento da Unifei, ele, né, tem as limitações, né, normais aí de toda a universidade. Mas aí a partir de 2013 começa aí, né, uma reação, e aí eu vou destacar, né, o aumento aí, né, o empenho da administração para aumentar os valores do CGLab, principalmente em 2021 e 2022, né? E aí, a partir daí, né, como os laboratórios também vão sendo modernizados, a necessidade de modernizar mais laboratórios vai diminuindo. Então, por quê? Porque aquele laboratório já foi modernizado. Então, em 2023 houve uma queda, muito por causa disso, porque houve um investimento bastante satisfatório em 2021 e 2022, e aí em 2023 houve essa queda basicamente por causa disso. Pela demanda mesmo, porque o CGLab, né, pede, né, a demanda de modernização, né, para os programas e para os próprios institutos também. Então, por isso que, havendo a demanda, essa demanda é atendida. Então, essa queda aí não representa que o não atendimento das demandas dos laboratórios, né, mas sim o número de pedidos de recursos, tá bom? Além disso, né, em 2023, começou também uma reação, vamos dizer assim, governamental, por parte da FINEP, né, de começar a financiar novamente a modernização dos laboratórios. Então a gente espera que com os vários aí projetos FINEP que estão sendo submetidos, né, esse número, a partir de agora, ele tem aí novamente uma alavancagem, né, e chegue aí a patamares de 2019, tá certo? Então aí há fatores combinados, né? Então há um esforço da instituição através do CGLab, e também boa parte aí da queda se deve também à falta de editais, né, dos órgãos de fomento, aí no caso principalmente a FINEP. Então a gente espera que com a volta desses editais da FINEP, eles já voltaram, tá? A gente consiga aí aprovar mais projetos aí, consiga modernizar mais laboratórios e com isso aumentar esse índice aí, tá certo? Então, só também, né, ressaltando que desde quando começou os editais aí, né, a serem ofertados pelos órgãos de fomento, a PRPPG, junto com os docentes dos programas, não perdeu nenhum deles. Todos estão sendo, em todos eles foram submetidas propostas, né? E na maioria deles, né, teve aprovação. Então a gente tem aí feito aí um esforço para buscar ao máximo, né, recursos, principalmente da FINEP, e obviamente com isso, né,
poder dar um alívio, né, para o orçamento da Unifei, que foi usado aí em 2 anos consecutivos para essa modernização de laboratórios. Então, aí no caso, né, houve aí uma queda, né, essa queda já foi explicada, e a gente espera que com a retomada dos editais, essa queda seja revertida aí nos próximos anos. Em contrapartida, né, olha bem, a gente tem aí os valores, né, financeiros médios de projetos de pesquisa, né? Então, a gente nota aí que de 2019, né, partiu de um valor, né, bem baixo. Nessa época também, né, estava com falta de oferta de editais em órgãos de fomento. Isso afeta muito, né? E continuou 2020, 2021. E olha bem, aí 2022 para 2023 a gente teve um acréscimo considerável, e aí cabe destacar, né, justamente porque houve mais oferta de editais e a Unifei participou de praticamente todos. E em muitos deles foi possível, né, conseguir recursos, né, via FINEP, né, e via FAPEMIG. Então, foram aprovados aí projetos na ordem de 4 milhões, tanto na FAPEMIG como na FINEP. Então, com isso, né, o ano de 2023 teve aí um acréscimo considerável, graças aí à aprovação desses projetos FINEP aí, tá bom? Então, a gente espera que agora esse valor aí, né, obtido em 2023, ele se mantenha, né, ou, né, pelo menos se mantenha, né? Obviamente a busca é para que aumente, mas basicamente isso aí, esse comportamento do gráfico de valor financeiro é devido a essas, né, a essas situações aí que ocorreram durante todo esse período aí. Então, aí houve um aumento aí de 213%. Então, aí é muito mais devido aí aos projetos FINEP aprovados, que são geralmente projetos com valores bastante altos, né? Então, isso ajuda muito aí, né, nesse indicador. Um outro indicador bastante importante também é o número de produções científicas elaboradas por discentes ou pesquisadores da Unifei com autoria aí de pesquisadores internacionais. Ou seja, é a internacionalização da Unifei, né? Ou seja, uma parte dela, né? Então, pode-se notar aí que, pelo gráfico, que há aí uma evolução positiva, né? E isso é muito bom para a Unifei com relação à internacionalização, né? E a gente conseguiu em 2023 já, né, praticamente voltar aos valores aí, né, de produções, né, pré-pandemia, né? Então, tendo aí uma visão otimista, a tendência é que esse né, número aí de 126 ele aumente, né, e chegue aí a valores bem maiores. Então, outra coisa que indica é que realmente a qualidade das pesquisas feitas na Unifei, né, uma vez que há o interesse internacional em participar dessas parcerias com professores, com docentes dos programas de pós-graduação. Isso, de certa forma, é um reconhecimento da qualidade aí das pesquisas realizadas aqui na Unifei. Então, vamos esperar que esse índice ele tenha aí, continue com essa tendência positiva aí. Então, houve aí, né, um acréscimo de 9,5%. Tomara que a gente consiga aumentar mais, né? Aumentar esse percentual de evolução aí. Bem, com relação à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, era isso aí. Muito obrigado. Obrigado, professor Edmilson. Finalizando as apresentações de hoje, temos a Pró-Reitoria de Extensão. O responsável será o professor Carlos Melo, que vai se juntar a nós aqui. Muito obrigado, professor. Oi, gente, bom dia. Aqui, tá joia. Primeiramente, queria dar um bom dia para todos e todas. Dizer que eu estou aqui representando a professora Gisele, que não pôde estar aqui hoje, né? Então, estarei aqui, né, relatando para vocês aí alguns indicadores da PROEX, tá?
Queria também, assim que o professor Edmilson fez, né, agradecer aí todo o esforço da reitoria, né, da SDI, né, por esse trabalho que está ficando muito bacana, né, e agora a gente está podendo apresentar. Bom, iniciando aqui, né, mostrando os nossos indicadores, o primeiro deles, né, vem aqui sobre o número de registro de propriedade intelectual, né, esse indicador, ele tem crescido ano após ano, né, a gente também sofreu, né, assim como o professor Edmilson, os professores Edmilson, né, relataram, a gente sofreu também algumas questões relativas à pandemia, né, talvez um dos únicos indicadores que a gente não teve problema com pandemia foi o de propriedade intelectual, né, ele tem crescido desde 2019 até o ano passado. Isso significa que, né, apesar, né, professor Edmilson, de que a pandemia causou bastante dano para a gente na pós-graduação, né, os resultados de pedido de propriedade intelectual eles continuaram acontecendo, né, isso é bem significativo, muito importante, né, e contou, né, com o trabalho muito forte também da nossa diretoria de empreendedorismo e inovação, né, mesmo à distância, né, tratando com os pesquisadores, né, vendo as possibilidades aí de tornar, né, as pesquisas registradas, né, e a propriedade intelectual também sendo feito pedido à ANPI. Então, esse número, né, ele teve aí um aumento geral, né, de 7,3%, sendo 4,1% a Quintajubá, né, e o que deixou a gente bastante feliz também um aumento bem expressivo em Itabira, por volta aí de 37%. Em relação, né, aos licenciamentos, aí sim nós vamos de encontro ao que o professor Edmilson falou, a pandemia já atacou bastante, né. O processo de licenciamento é um processo bastante burocrático, né, porque envolve você ceder, né, direitos da universidade para um externo, né. Então, durante a pandemia, isso, né, praticamente não aconteceu, né, e isso tem sido retomado, né, e eu fui ver com a Daíla, né, que é a nossa coordenadora do NIT, ela me disse que entre o final de 2023 e agora, no começo desse ano, né, já existem aí negociações, possivelmente ao final desse ano, a gente vai ter um gráfico em termos de número de licenciamento um pouco melhor, né, do que nós temos apresentado aí agora entre 21 e 23, onde não houve, né, nenhuma transferência de tecnologia da Unifei para o mercado. Em relação ao percentual do corpo discente, né, de graduação envolvido em ações de extensão, a gente teve um aumento, né, que vem se mostrando, inclusive, né, durante a pandemia, né, muitas vezes os alunos, durante aquele período, eles fizeram, né, ações remotas dentro do que era possível fazer, né, porque alguns projetos ainda estavam em andamento, então eles tiveram que ser adaptados para que as ações pudessem, né, ser realizadas, né, e os alunos participar de ações. Muitas vezes essas ações eram de divulgação, né, onde os alunos contribuíam, né, dentro do que era possível, né, e a partir, né, do momento em que a gente retornou, né, ou começou a retornar ao presencial, a gente teve aí um aumento bastante interessante, né, que a gente pode ver aí, né, entre 21 e 22, né, com a retomada, né, mas entre 22 e 23 a gente observou, né, uma queda no geral, né, em torno de 8% para a Unifei, aqui, né, no campus de Itajubá por volta de 11% e um pequeno acréscimo em Itabira, né. Em relação a Itabira, né, esse crescimento, ou esse pequeno crescimento, né, foi motivado pelos projetos, né, que Itabira realizou, em especial com a Vale e com a Prefeitura, né, Municipal de Itabira, né, onde teve a participação de muitos discentes, né, nesses projetos, né, e, por outro lado, aqui em Itajubá, vocês vão ver, né, nos próximos indicadores, que
que nós tivemos uma redução, né, do número de acordos que foram feitos, e isso acabou, né, quer dizer, não no número de acordos, perdão, no valor dos acordos, né, e isso então acabou prejudicando a participação dos discentes nesses acordos, né. Então, em razão disso, houve esse decréscimo, né. Mas já estamos trabalhando nisso, até depois, quando a gente for falar, né, nos próximos indicadores da questão dos valores, eu vou comentar um pouquinho sobre isso. Eu vou acabar complementando, né, a informação desse indicador aqui. Assim como os discentes, a gente acompanha também a participação dos servidores, né. Então, com a pandemia, né, a gente teve uma queda, né, da participação dos servidores. Depois, a partir do momento que a gente teve a retomada, né, houve um aumento nessa participação, e em Itabira houve um pequeno decréscimo, né, a gente pode colocar aqui para a gente ver, foi de 5%, né, mas em Itajubá e no geral da Unifei, a gente teve um aumento aí, né, em termos do geral de 22%, né. Esse é vamos dizer assim, um processo, né, que a Proex tem feito com as assembleias das unidades acadêmicas, né, motivando os servidores a participar, assim como os discentes, né, mas principalmente os docentes, né, e servidores técnicos, porque é muito importante a participação desses profissionais, né, nos projetos de extensão, até porque, né, eles têm um contato com o mercado, e aí um técnico e um docente que atua no mercado, né, ele pode dar aulas melhores, e o técnico pode, né, atuar nos laboratórios, né, ou outras ações, né, administrativas, de uma forma mais efetiva, tá? Então, continuamos com esse processo, né, de acompanhar, né, a participação tanto de discentes quanto dos servidores, participando também das assembleias e em outras ações que a Proex tem desenvolvido. Em termos da arrecadação média, né, de recursos provenientes dos projetos de extensão, deixa eu só colocar aqui, né, a gente teve uma queda bastante expressiva de 22 para 23, né, aqui muito motivada, né, pela redução, né, dos valores desses projetos, né, em 2020, né, 21 e 22, né, o que a gente pode dizer é que a gente teve, assim, vamos chamar de unicórnio, né, o nosso unicórnio é o laboratório do pré-sal, né. Então, só em 2020, esse laboratório teve investimento de mais de 300 milhões de reais, né. Então, esse número de arrecadação aí, ele subiu bastante, né, porque, assim, em termos do número médio de projetos, né, com recursos, nós temos uma média de 20 projetos por ano, tá? Oscila de 19 a 21, tá? Mas, se a gente for considerar um número médio, seriam de 20 acordos, né, com recursos. Então, não é tanto o número de acordos que faz alterar esse indicador, né, mas realmente o valor, né, que os nossos financiadores, né, investem nesses acordos, né. Então, a gente pode dizer que essa arrecadação média alta, né, entre 20 e a 22, foi muito motivada por esses grandes projetos, né, e normalmente se destaca aí os investimentos que foram feitos no CTPB. Aqui, novamente, né, a gente fala aqui do investimento médio, o investimento, né, só para lembrar, o que é o investimento? O investimento é pagamento de bolsa para discente, o investimento é aquisição de material permanente e também obras, né, e instalações. Bom, se nós tivemos, né, a redução nos valores do projeto, então, diretamente vai ter também uma redução dos valores, né, desses investimentos, né. Então, novamente, tivemos valores bem acentuados aí entre 20 e 22, né, também motivado pelo CTPB, né, mas também outros projetos contribuíram, né, tanto aqui em Itajubá quanto em Itabira, né, e em Itabira principalmente com a Vale, aqui em Itajubá
né, principalmente em projetos com a Petrobras, né, e com as empresas de energia, né, mas essa variação, a gente tem observado, né, que ela ocorre em relação a essas razões. Em termos de pessoas impactadas, né, nós tivemos aí assim, uns números, né, que se mantiveram aí entre 20 e 22 durante a pandemia, né, e depois aí da retomada, né, a gente conseguiu avançar, né, em atingir um público externo maior, né. Esse público externo, dentre outras iniciativas, né, a gente gostaria de destacar, né, a participação tanto das nossas empresas juniores quanto dos nossos projetos de competição, né, que tem, né, alcançado, no caso das empresas juniores, né, as empresas com quem elas fazem acordos, né, prestam serviços, né, que é muito bacana aí para os nossos discentes, para o desenvolvimento dos nossos discentes, né, e também nos projetos de competição, porque assim, o projeto de competição em si, ele não é uma atividade extensionista, né, é uma competição. Só que, por outro lado, né, eles realizam diversas ações que aí sim são consideradas extensão, né, eles participam de mostras de profissão, eles participam, né, de visitações nos nossos galpões. Então, isso sim, né, é um elemento bastante importante, né, e que talvez vai ajudar um pouquinho o professor Edmilson, né, Marmo aqui, na questão, né, de tanto de trazer novos alunos para a universidade, quanto de, né, mantê-los aqui, né, porque é sabido que os projetos de competição, em especial, né, eles chamam muita atenção, né, daqueles alunos que estão ali no que a gente chamava antes segundo grau, né, hoje ensino médio, tá? Então eles vêm conhecer aqui os projetos, eles ficam maravilhados e isso chama bastante atenção para que eles venham prestar, né, o SISU tentando buscar uma vaga aqui, né? Então, só, lógico, a gente tem vários outros projetos que impactam o público externo, mas eu gostaria de destacar muito, né, os projetos, né, com os nossos discentes, que também contribuem bastante para impactar a nossa comunidade e, né, de alguma forma, trazer um resultado para a Unifei em termos de trazer, né, alunos, né, para ocupar nossas vagas. Aqui só para, né, complementá-la, né, no geral nós tivemos aí praticamente 180% de aumento. Em relação à quantidade de bolsistas contemplados, né, nós tivemos queda, considerando aí 22 para 23, né. Isso tem muito a ver com o que eu falei no início, né, dos projetos agora terem, né, projetos, vamos chamar assim, de valores normais, né, não são valores tão absurdos assim quanto o do CTPB. Depois também tivemos, né, o projeto do hidrogênio, né, que envolveu também bastante alunos, né, nos acordos, tá? Então, a gente observou, né, essa queda, né, e uma coisa que, aí sim vou voltar, né, ao que eu falei lá no primeiro slide, uma ação também que a reitoria, né, tem colocado como um desafio para a PROEX, né, que é da gente quebrar, né, um paradigma que a gente tem aqui na universidade, que assim, para trazer projeto com empresas, geralmente cada professor de uma forma individual, né, ele vai atrás, né, daquelas empresas onde eles podem contribuir e trazem esses projetos para a universidade, né. O que a reitoria tem nos desafiado é da gente fazer isso de forma institucional, né. Então a gente buscar prospectar projetos, né, de uma forma que contemple todas as áreas, né, como se fosse um escritório de projetos, né. Então a gente não teve ainda, né, a alteração do regimento, né, mas lá dentro da DTE a gente tem feito alguns pilotos, né, a própria DTE fazendo esse trabalho de prospecção. É um processo longo, porque assim, quando a gente vê, né, um projeto que é celebrado, a gente acha que isso acontece, né, da semana passada para essa semana,
mas às vezes são conversas de anos, né? Às vezes 1 ano, 2 anos. Então, um ponto, né, é que muitas vezes para a gente tornar, né, fazer esses projetos acontecerem, leva um tempo, né? Então, os projetos que estão acontecendo este ano, possivelmente a conversa sobre eles começou há 1 a 2 anos atrás, né? E agora, com a ideia da prospecção, o que a gente busca, né, é fazer com que mais projetos, né, gerem, né, oportunidades e demandas aqui na universidade, e que a gente possa oferecer esses projetos para os diversos grupos de pesquisa e para os diversos docentes que a gente tem aqui na universidade, né? Então, esse trabalho tem sido realizado, né? Vários docentes, né, e grupos já estão, né, em conversas com diversas empresas, tanto aqui de Itajubá, quanto em Itabira, quanto fora dessas cidades, né, de forma que iremos ver aí proximamente, né, o aumento de projetos, talvez aí também o aumento do valor desses projetos. Só voltando aqui, isso impacta então na questão da quantidade de bolsas que são oferecidas, tá? Um outro ponto interessante seria o percentual de empresas graduadas, né, provenientes de iniciativas da Unifei, né, ou seja, aquelas empresas, né, que vão para a nossa incubadora, né, e que a origem dela se deu, né, em algum evento, alguma demanda, né, que foi proveniente aqui da nossa universidade, né. Então, a gente vê aí que de 22 para 23, a gente teve um aumento de quase 22%, né, e isso é fruto, né, do trabalho que vem sendo realizado pela Diretoria de Empreendedorismo e Inovação, realizando diversas atividades aqui, né, junto ao nosso Centro de Empreendedorismo, né, com hackathons, né, Startup Weekends, né, teve um evento do TEDx por aqui também, né, que foi inédito, tá? Então, assim, são muitas ações que acabam motivando os nossos alunos, né, à prática empreendedora, né, de forma que isso, né, depois vai acarretar, né, primeiro, né, na criação de ideias, né, que se convertem em planos de negócio, e depois, posteriormente, em planos de negócio que convergem para empresas. Então, isso nesse último ano, né, teve um aumento significativo, né, as ações continuam, né, e ainda mais, né, com o sucesso também do nosso ecossistema de inovação de Itajubá, né, onde a Unifei também faz parte, né, ecossistema esse que no ano passado foi premiado como o melhor ecossistema, né, de médio porte do Brasil, né, para um evento lá da CNI e do Sebrae, né. Isso também faz com que os alunos, né, acabem se interessando em criar seus próprios negócios, né, isso já já está no sangue aqui da universidade, né, e isso então trouxe esse número bastante significativo. Acho que agora eu parei. Gente, obrigado, tá? Reitoria, né, mais uma vez parabéns, SDI também, mais uma vez parabéns, tá? Trabalho formidável, muito bacana. Bom, muito obrigado, professor Melo. Com a apresentação da ProEx, da Pró-Reitoria de Extensão, nós finalizamos as apresentações, né? E agora nós partimos para oferecer para vocês um resumo com um panorama geral, a título de conclusão, antes de abrirmos para as perguntas, tá? Então, nós resumimos graficamente a situação de fechamento desses indicadores, e sempre quando há uma comparação, né, como explicado no início do seminário, o ano base é 2022, porque foi o primeiro ano da revisão, né? 2023 sendo o ano de gestão, né? Ou seja, com base no resultado, era um ano possível de procurar esforços para aumentar ou diminuir o indicador, né? Com base na sua polaridade, no seu sentido, né? Temos indicadores que se diminui é melhor, ao exemplo da evasão, e temos indicadores que aumentam, é melhor no sentido, por exemplo, de arrecadação, né, de verbas.
Temos aqui o panorama geral, que é o desempenho do último ano nos indicadores da área de ensino, pesquisa e extensão. Nós separamos em 3 pizzas, né? Se você observar a porção azul, ela indica melhoria. Então, no ensino, entre tudo o que foi apresentado, a maior parte dos indicadores, a maior fatia é 46%, que apresenta melhoria nos indicadores. Tivemos 36% associado a uma piora e 18% manutenção, que não cresceu nem diminuiu. Para a pesquisa, nós tivemos um resultado ainda melhor, com 60% de melhora, apenas 20% de piora e igual número na manutenção. Para a extensão, ficou quase na metade ali, tanto a melhora quanto a piora, mas ainda assim a maior fatia é de melhora, com 45%, 44% de piora e 11% de manutenção. Dentre tudo o que foi apresentado hoje, nós temos o panorama geral de que 50% de todos os indicadores apresentaram melhora, comparado ao ano base 22 com o aferido em 23, 33% queda e 17% manutenção. As explicações, né, e as estratégias já foram discutidas pelos pró-reitores das áreas. Esse é um fechamento, é um resumo apenas para mostrar para nós esse fechamento, tá joia? Agora nós abrimos para perguntas. Vou voltar para o título, só para deixar algo na tela, tá bom? Esse momento nós teremos o microfone, né? Vamos direcionar para vocês, caso vocês tenham perguntas. E o que a gente espera, né? Manifestações de dúvidas, comentários sobre o conteúdo apresentado. Quem quiser fazer o uso da palavra, por favor, se manifeste. Eu levo o microfone até você, você fale no microfone, pois estamos, né, gravando a sessão, e o gestor da área, ele te responde, tá certo? Nós teremos alguns minutos para isso. A expectativa é encerrar o seminário às 11 horas, mas isso dá tempo de nós tirarmos ainda algumas rápidas dúvidas. Alguém quer fazer uso da palavra? Temos algum voluntário para perguntas, para qualquer uma das pró-reitorias que apresentaram? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Sem manifestações da plateia, só nos resta agradecer a participação de todos, principalmente vocês que se dispuseram a vir aqui a prestigiar esse evento, a apresentação dos indicadores. Agradeço a todos os docentes, servidores técnicos que puderam estar aqui. Agradecemos também ao professor Ancelotti, nosso vice-reitor, professor Edmilson, pró-reitor da pesquisa e pós, professor Melo, representante da PROEX, e professor Edmilson Marmo, representante da graduação. Nós encerramos então esse seminário e lembramos que amanhã teremos o segundo dia de apresentações. Temos os gestores das pró-reitorias de suporte, como a PRAD e a PRGP, Administração e Pessoas, e também os órgãos de apoio do Gabinete da Reitoria e da CPA. Então, desejo a todos um ótimo dia. Lembrando que todo o material disponibilizado, o painel de indicadores, os slides, o PDI anterior, o PDI atual, o PDI revisado, estão todos no nosso site institucional, sdi.unifei.edu.br. Todas as iniciativas estão documentadas e bem transparentes lá para todos que tiverem interesse nesse material. Tá joia? Então, agradecendo novamente, um ótimo dia a todos. Muito obrigado pela presença.